70% das empresas familiares brasileiras não sobrevivem à segunda geração. Você sabia que isso pode ser evitado com uma holding familiar bem estruturada? Infelizmente, muitas pessoas cometem um erro grave ao criar sua holding. Bloco 1. O que é uma holding familiar? Uma holding familiar é uma empresa que detém o controle de outras empresas ou ativos, geralmente pertencentes a uma mesma família. O objetivo é proteger e gerenciar os ativos de forma eficiente, garantindo a continuidade e o crescimento do patrimônio familiar. No Brasil, de acordo com o Banco Central, existem mais de 1,3 milhão de empresas familiares, com um faturamento anual de cerca de 3,5 trilhões de reais. Isso representa cerca de 50% do PIB brasileiro. No entanto, como mencionado anteriormente, 70% dessas empresas não sobrevivem à segunda geração. O erro mais comum que as pessoas cometem é não ter um plano de sucessão bem definido e não considerar a holding familiar como uma ferramenta essencial para a gestão dos ativos. Imagine que você é dono de uma empresa que fatura R$500 mil por mês. Se você não tiver uma holding familiar bem estruturada, você pode perder o controle da empresa ou ter que pagar impostos altos quando decidir transferir a propriedade para os seus filhos. Além disso, uma holding familiar pode ajudar a proteger os ativos da família em caso de divórcio, falência ou outras situações adversas. Por exemplo, se você tem uma casa de veraneio avaliada em R$500 mil e você a registra em nome da holding, você pode evitar que ela seja penhorada em caso de problemas financeiros. Retenção. Agora, você pode estar se perguntando, mas por que as pessoas cometem esse erro? Bem, a resposta é simples: falta de conhecimento e planejamento. Muitas pessoas pensam que uma holding familiar é apenas para as grandes empresas ou para as famílias ricas, mas a verdade é que qualquer pessoa pode criar uma holding familiar, independentemente do tamanho da empresa ou do patrimônio. Além disso, a criação de uma holding familiar pode ser feita de forma simples e econômica, com o auxílio de um contador ou advogado especializado. Bloco 2. Vantagens de ter uma holding familiar? Uma holding familiar bem estruturada pode trazer muitas vantagens para sua família e empresa. Além de proteger os ativos e garantir a continuidade da empresa, uma holding familiar também pode ajudar a reduzir os impostos e a melhorar a gestão financeira. De acordo com o IBGE, as empresas familiares que têm uma holding familiar bem estruturada têm um desempenho financeiro 20% melhor do que as que não têm. Além disso, uma holding familiar pode ajudar a garantir a independência financeira dos filhos e a evitar conflitos familiares em caso de sucessão. Imagine que você tem 2 filhos e você quer que eles herdem a sua empresa quando você se aposentar. Se você não tiver uma holding familiar bem estruturada, você pode ter que pagar impostos altos sobre a herança, o que pode reduzir o valor da empresa. Além disso, se os seus filhos não estão preparados para gerenciar a empresa, eles podem acabar perdendo o controle ou até mesmo falir. Com uma holding familiar, você pode garantir que os seus filhos tenham o treinamento e a experiência necessários para gerenciar a empresa de forma eficaz. Retenção. Agora, você pode estar se perguntando, mas como eu crio uma holding familiar? Bem, a resposta é simples. Você precisa de um plano de sucessão bem definido e de um time de especialistas que possam ajudá-lo a criar a holding familiar. Isso inclui um contador, um advogado e um planejador financeiro. Além disso, você precisa considerar os objetivos e as necessidades da sua família e empresa, e criar uma estrutura de gestão que seja eficaz e sustentável. Bloco 3. Como criar uma holding familiar? Criar uma holding familiar pode ser um processo complexo, mas com o auxílio de especialistas, você pode criar uma estrutura de gestão que seja eficaz e sustentável. O primeiro passo é definir os objetivos e as necessidades da sua família e empresa. Isso inclui determinar quem serão os beneficiários da holding, quais ativos serão incluídos e como a gestão será realizada. Em seguida, você precisa escolher a estrutura jurídica da holding, que pode ser uma sociedade limitada, uma sociedade anônima ou uma fundação. Imagine que você tem uma empresa que fatura R$1 milhão por mês e você quer criar uma holding familiar para proteger os ativos e garantir a continuidade da empresa. Você pode criar uma sociedade limitada como holding e incluir os ativos da empresa como imóveis e veículos. Além disso, você pode criar um conselho de administração para gerenciar a holding e garantir que os objetivos da família sejam alcançados. Agora que você sabe o que é uma holding familiar e como ela pode ajudar a proteger os ativos e garantir a continuidade da sua empresa, é hora de agir. Se você está pensando em criar uma holding familiar, é importante que você procure o auxílio de especialistas como contadores, advogados e planejadores financeiros.
Além disso, é fundamental que você defina os objetivos e as necessidades da sua família e empresa, e crie uma estrutura de gestão que seja eficaz e sustentável. Lembre-se de que uma holding familiar bem estruturada pode ser a chave para o sucesso e a segurança financeira da sua família e empresa. Entre em contato conosco para saber mais sobre como criar uma holding familiar e como podemos ajudá-lo a alcançar os seus objetivos.